Olá pessoal, eu sou o Cláudio Carneiro e hoje nós estamos aqui apresentando mais um episódio do programa TVC Cast, que tem como pauta entrevistar grandes personalidades de diversas áreas, abordando temas como desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, empreendedorismo, mudança de mindset, inovação, enfim, temas atuais e interessantes para toda a sociedade, independentemente da sua idade. E hoje, a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial, queridíssima, uma grande mulher, uma grande profissional, que é uma referência na advocacia nacional, que além de administrar um dos maiores escritórios do país, que é o Basílio Advogados, está presidindo com um brilhantismo e muita coragem a OAB do Estado do Rio de Janeiro. Estou falando da querida amiga e também a minha presidente da OAB do Rio de Janeiro, doutora Ana Tereza Basílio. Seja muito bem-vinda. Cláudio, querido, é um prazer enorme estar aqui no TVCast. É uma alegria estar com você. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho. Você é um grande advogado, um grande professor. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. É uma honra muito grande. A honra é toda nossa, né? Que honra ter a nossa presidente aqui. Bom, eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio aqui, mas antes eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, o ICEP Hub há mais de 17 anos transformando vidas e a Totality Precatórios com mais de 300 milhões negociados em 4 anos. E se você quiser agregar sua marca a esse programa, que é um projeto social totalmente sem fins lucrativos, entre em contato aí com a nossa equipe através do e-mail contato.portaltvc@gmail.com. Inscreva-se aí no canal e também no nosso Instagram. Bom, doutora Ana Tereza, eu queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. A gente tem conhecimento da sua agenda. Ela, por exemplo, está correndo aqui, que tem uma série de compromissos. E obrigado por aceitar o nosso convite. Antes, eu queria falar um pedacinho do currículo dela, porque é imenso, né? Mas, assim, vou falar rapidamente. Uma parte, né? Ela é pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Universidade de Wisconsin, assim fala? Sim. É sócia fundadora do escritório Basílio Advogados desde 2009, foi juíza do TRE, do Rio de Janeiro, membro da Câmara de Comércio Internacional, sediada em Paris. Em novembro de 2018, ela foi eleita vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro para o triênio 2019-2021, reeleita para o triênio 2022-2024, e em 2024, olha que legal, foi eleita a primeira mulher presidente da OAB para o triênio 2025-2027. O currículo dela é muito extenso. Eu, primeiro, presidente, eu queria, na condição de advogado, eu queria agradecer pelo todo o trabalho que a senhora vem fazendo na OAB, pelo seu dinamismo, pelo seu comprometimento e, sobretudo, pela sua coragem de tomar determinadas decisões, muito que são obrigada. Decisões importantes para a classe e para toda a advocacia. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada. Eu fico muito feliz e vamos continuar esse trabalho forte e destinado a melhorar a vida do advogado e da advogada. Essa é a nossa prioridade. Torcemos para isso, né? Estamos juntos. Bom, eu queria começar com a primeira pergunta que a gente faz sempre aos nossos convidados aqui. Você sempre quis ser a mulher que é hoje, sob o ponto de vista pessoal, profissional, ou houve aí uma mudança de rota na sua vida? Porque aqui a ideia também é falar sobre a sua vida, né? Para ele conhecer um pouco mais. Houve uma mudança de rota ou sempre foi desde pequenininho? Cláudio, na verdade, desde pequena eu quero ser advogada. Eu não tinha pai nem mãe advogados, nem parente próximo, mas eu sempre quis ser advogada. E a minha paixão pela OAB começou dando aulas, né? Eu fui convidada, ainda garota, 20 e poucos anos, pelo Celso Fontinelli para dar aula de Direito Civil. Né? Pois é, um queridíssimo, maravilhoso presidente. Ele me convidou para dar aulas de Direito Civil na Escola Superior da Advocacia, na pós-graduação, e lá fiquei por 17 anos e fiquei encantada com o trabalho da Ordem. Depois eu fui conselheira, vice-presidente e agora presidente.
A Ordem é uma paixão, a Ordem é uma instituição maravilhosa e encantadora. Então, a gente trabalha para a Ordem com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação. E eu sou testemunha disso, né? Porque eu conheço a presidente há muitos anos já e sempre foi assim essa dedicação. Agora muito mais, né, na presidente, mas sempre foi muito comprometido. Presidente, aqui um presente do programa. Oh, muito obrigada! Singelo, mas com muito que afeto, lindo! muito carinho. Que aqui lindo. Também um livro nosso de que presente. Lindo! Puxa, muito obrigada, Cláudio. É singelo, mas é carinhoso, né? Oh, muito obrigada. E, presidente, quais foram os principais desafios que... A gente precisa falar nisso, né? Porque é a primeira mulher presidente da OAB, e não só presidente da OAB, mas também toda a sua trajetória como advogada, como pessoa, como mulher. E a gente sabe que, pelo relato de muitas mulheres, muitos desafios passam aí pelo meio do caminho. Quais foram os principais desafios que você enfrentou como mulher em uma posição de liderança na sua vida profissional e também na Ordem? Quando eu me formei, o mercado era ainda mais restritivo a mulheres. A maioria dos escritórios, os principais sócios, ou a maioria dos sócios, eram homens. E havia realmente uma restrição muito grande a mulheres. Eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei na minha carreira era para alcançar mesmo um espaço profissional, o respeito dos clientes, o respeito dos colegas. E isso, acredito que hoje ainda seja difícil para as mulheres alcançar esse espaço. Nós precisamos nos dedicar muito mais para chegar ao mesmo lugar. Mas eu acredito que com estudo, com dedicação, com trabalho ético, com empenho, a gente chega lá. E aí, essa era a segunda pergunta que eu ia fazer, mas qual é esse papel da mulher na liderança, né, para a cultura jurídica? Dizem assim, né, e eu concordo, né, que as mulheres são muito mais dedicadas, mais aguerridas e competentes, né? E esse papel da liderança no impacto da advocacia, ele está mudando, assim, na sua experiência? Eu acredito que ele está cada vez mudando mais. Hoje, nós, mulheres, somos 52% da advocacia no Brasil, né? Somos, portanto, a maioria. Eu acredito na paridade como uma questão de eficiência. Não é a paridade por paridade. É a paridade, Cláudio, por eficiência. Eu acredito que um trabalho realizado em conjunto por um grupo de mulheres e um grupo de homens, ele é mais eficiente do que um trabalho feito só por homens ou só por mulheres. Eu acredito que a diferença de perspectiva, a mulher tem uma perspectiva e tem características diferentes do homem pelas suas próprias necessidades. E eu acredito que essa diferença de perspectivas enriquece muito o trabalho, enriquece muito o resultado final. A mulher tem características como muito empenho, como você mencionou, Verdade. Muita meticulosidade, muita atenção nos detalhes, e isso agrega e e gera muita eficiência quando você tem um grupo heterogêneo. Eu acredito muito na eficiência da paridade de gênero, na eficiência da reunião de pessoas com visões e perspectivas diferentes. E eu vejo cada vez mais as mulheres participando de cargos de poder. Na OAB ainda é tímida, na OAB, em termos brasileiros, essa presença ainda é tímida, porque nós somos 6 mulheres presidentes seccional e nós temos 27 seccionais. Mas já é um avanço, houve muitas épocas em que a gente não tinha nenhuma mulher. Verdade. E eu vejo cada vez mais nos tribunais, nas empresas, nos conselhos de administração, na sociedade, cada vez as mulheres atingindo espaços de poder e contribuindo para a maior eficiência. E as mulheres estão dizendo aqui, vieram aqui o exemplo aqui, né? Um belíssimo trabalho. Aliás, na vida como um todo, não só na Ordem, né? A sua vida é uma vida
inspiradora. Tem muitas pessoas que se inspiram em você, me permita aqui chamar de você. Claro, lógico. E quais as figuras, assim como muitas pessoas se inspiram em você, como advogada, como gestora, né, como na sua função dentro da ordem, você também teve figuras inspiradoras na sua vida? Eu tive, sim, figuras muito inspiradoras. Na faculdade, a minha grande inspiração era o nosso professor Silvio Capanema de Souza, um jurista maravilhoso, um advogado maravilhoso e depois um grande magistrado. Pela sua oratória, pela sua cultura jurídica, pela sua desenvoltura. Outra figura que foi muito marcante para mim foi meu primeiro chefe. Ele dizia que não era chefe, que era sócio, mas ele era chefe, Sérgio Bermudes, né, um grande advogado, um homem de uma cultura extraordinária que nos deixou há pouco tempo. Né? E foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores advogados do Brasil, um homem com uma redação primorosa, com uma cultura geral vastíssima. Ele sempre foi também uma grande inspiração. Dois grandes nomes, né? Aproveitando ainda essa linha de inspiração, assim como esses dois grandes profissionais também me inspiraram, que conselho se daria para os jovens advogados e principalmente para as jovens advogadas, né, que estão aí ingressando na carreira ou batalhando lá seu espaço? Eu diria que o principal conselho é acreditem no seu trabalho, acreditem que com muita luta, muito estudo, muita dedicação, é possível alcançar o seu sonho profissional. Para alguns é mais difícil, como foi para mim, porque eu não tinha parente já com escritório montado, não tinha nenhuma estrutura na área jurídica. Mas mesmo que você não tenha uma estrutura, um familiar que possa te passar clientes e um escritório de advocacia, a advocacia é uma profissão muito generosa. Com muito estudo, muita dedicação, com ética, você consegue chegar aonde você deseja. É uma questão de empenho, é uma questão de dedicação, mas é absolutamente possível que qualquer um, com muito estudo, atinja os seus sonhos na área da advocacia ou mesmo na área jurídica, na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública. A nossa atividade jurídica, ela remunera de maneira muito, muito generosa, muito ampla quem se dedica a ela. Ela não está dizendo que é fácil, ela está dizendo que se você se dedicar, chega lá. Exatamente. Né? Assim como muitos e muitos aí se dedicam. E, presidente, agora sim, falando um pouquinho da instituição, quais são os principais desafios que você encontra desde da sua participação como gestora da Ordem e, se você ficar à vontade, como presidente da OAB? Eu diria, Cláudio, que o maior desafio que eu encontrei foi o desafio financeiro. Eu encontrei a Ordem com na verdade, um déficit de mais de 30 milhões, precisando recorrer ao mercado financeiro, e a CAARG com uma dívida impagável de 134 milhões de reais. Então, o desafio financeiro, eu tenho certeza que ainda é o meu maior desafio. Nós tivemos que ingressar com a recuperação judicial da CAARG. Graças a Deus, conseguimos fazer acordo com os credores com desconto de 80% dos seus créditos, que é um desconto muito agressivo, mas era o que era possível para que a OAB cumpra e para que a CAARG não se perca em dívidas, né? Eu tenho certeza que a salvação da CAARG é possível e nós estamos trabalhando muito duro para isso. Mas também a OAB tinha um déficit muito expressivo, porque, Cláudio, nosso Estado tem um percentual de inadimplência na anuidade da advocacia expressivo. Eu assumi a Ordem com 47% de inadimplentes, quase a metade dos advogados inadimplentes. Nós fizemos um programa de parcelamento no curso da gestão e reduzimos para 38%, mas ainda é um índice muito alto. Para você ter uma ideia, em São Paulo, na OAB de São Paulo, a inadimplência é de 15%.
Então, nós decidimos reduzir a anuidade para R$ 985, para permitir tornar a anuidade mais acessível ao advogado do Estado do Rio. Para isso, foi necessário enxugar a máquina, demitir 300 funcionários, rever todos os contratos, buscando alternativas mais baratas e, além disso, atender a advocacia com convênios e com oportunidades. E essa é a nossa luta ainda. E eu queria até registrar aqui, quando eu falei em decisões corajosas, né? Porque a ordem precisa ser gestora, e gestor precisa colocar a casa em dia. Então, parabéns, presidente. Obrigada. Parabéns pelas suas iniciativas. Mas, apesar de ser uma excelente gestora, é um ser humano sensacional. Quem a conhece pode ratificar aqui o que eu estou dizendo. Fica aqui o elogio e o testemunho. Né? E em relação às tecnologias e ferramentas digitais, como é que tem sido o impacto disso, presidente, pela sua visão, tanto como advogada, né, do seu escritório, também para a ordem? O impacto da inteligência artificial, da tecnologia para a advocacia? Nós estamos vivendo, a nossa geração está vivendo uma verdadeira revolução tecnológica que altera a nossa vida pessoal e profissional. A inteligência artificial, evidentemente, ela veio para ficar, para nos dar mais eficiência, para ser uma ferramenta de trabalho muito útil para a advocacia. Mas nós ainda não temos ela no estado da arte. Mas para elaborar pesquisas, para fazer primeiras minutas, para sintetizar informações, a inteligência artificial é cada vez mais útil e a advocacia cada vez vai se valer mais dessas ferramentas. Eu diria que a OAB estava, quando nós assumimos em janeiro, numa situação ainda muito precária de tecnologia, Cláudio. Nós ainda tínhamos todos os processos físicos, né, em todos os órgãos administrativos da OAB. E uma das prioridades da minha gestão foi digitalizar a OAB. Nós conseguimos, com muita luta, tornar todos os processos na OAB digitais, no Tribunal de Ética, na turma de inscrição e seleção, na Sociedade de Advogados, em todos os ambientes administrativos. Foi uma luta muito grande, porque era um volume expressivo, né, de processos. Nós tivemos que contratar uma empresa para digitalizar milhares e milhares de processos, mas esse processo já está concluído. E agora eu tenho certeza que nós teremos muito mais celeridade processual nos julgamentos ético-disciplinares, nos julgamentos das inscrições, nos julgamentos das questões de sociedade de advogado. Eu também estou muito feliz de receber, e recebi isso ontem, um relatório me mostrando que hoje a criação de novas sociedades de advogados tem demorado 19 horas para sair pronta e com o CNJ. Olha, parabéns. Ano passado, eu fiz um convênio com a Junta Comercial, passamos a utilizar o sistema que a Junta desenvolveu, que é um sistema muito eficiente, adaptamos toda a nossa realidade para digital para funcionar nesse sistema e agora nós temos essa ferramenta super importante, seja para a criação de sociedade de advogados, seja para alterações. É claro que se tiver alguma informação digitada errado, vai cair em exigência, mas se o colega apresentar tudo o que é necessário, em 19 horas ele vai ter criado a sua sociedade de advogados. Isso é tecnologia, isso é uma ferramenta que foi possível adquirir pela OAB e isso facilita a vida do advogado e da advogada, né? A gente ganhou muita agilidade com a inteligência artificial e com a digitalização. Então, eu acho que, embora seja assustador ter que mudar toda a sua rotina e a sua forma de trabalho, eu sempre acredito que essas mudanças vêm para nos tornar mais eficazes,
né? E hoje o advogado que se forma, ele tem que entender um pouco dos sistemas que os tribunais usam, porque o sistema muitas vezes é destinatário das nossas petições. E a gente precisa aprender a utilizar a redação de maneira a ter uma resposta positiva do sistema. É mais um desafio para a advocacia, Cláudio. Verdade. E você que está reclamando aí de sistema, nós pegamos máquina de escrever, tá? Então não reclama não, que era difícil naquela época. Era né? muito difícil. Presidente, agora a pergunta para Ana Tereza Basílio, né? Que é uma pergunta que eu elegi aqui como uma pergunta padrão. O que é sucesso para você? Para mim, Cláudio, querido, sucesso é você atingir aquilo que você se propôs a atingir. Eu acho que o sucesso é um conceito muito subjetivo. Uma pessoa que se dedica, por exemplo, a uma atividade agrícola, se ela conseguiu que o seu negócio funcionasse, ela atingiu o sucesso. Um advogado que tinha por prioridade trabalhar em causas sociais e consegue melhorar a vida das pessoas, ele atingiu o sucesso. Muitas vezes a gente vê as pessoas associando sucesso a recursos financeiros, verdade, mas isso é um grande equívoco. O sucesso é você se sentir pessoalmente feliz com o seu desempenho, seja ele qual for. As mulheres hoje trabalham muito, mas uma mulher que tenha decidido que o sucesso dela seria criar e estar diariamente com os filhos e se dedicar à sua casa também atingiu o sucesso. Sim. O sucesso é a satisfação pessoal com a nossa própria atividade. Então, eu acredito que cada um pode conseguir chegar ao sucesso se dedicando, tendo foco, tendo uma meta e seguindo todo o caminho para atingir aquilo que deseja. Eu acho que o sucesso é muito mais interno do que externo. Cláudio? Muito obrigado. Eu elegi essa pergunta exatamente como padrão para que as pessoas que estejam assistindo, né, elas acabam fazendo comparações, se sentem frustradas. Então, a gente perceber que o sucesso é um conceito íntimo, né, muito íntimo. Você tem que estar feliz, né? Isso que importa. Exatamente. Presidente, agora eu acompanhei de perto, né, todo o seu trabalho dentro da Ordem, não de agora, mas de um tempo, e ainda enquanto vice-presidente, me corrija se eu estiver errado, você criou o projeto Mentoria, né? Verdade. Que foi e é um grande sucesso, sempre valorizou a ESA, sempre teve, eu sou testemunha disso, uma preocupação com a atualização, a capacitação da advocacia. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: diante desse quadro educacional, o grande número de instituições de ensino, do ensino à distância, qual é esse quadro educacional que a gente vive, né? Qual é a sua visão? Temos projetos para a melhoria do ensino jurídico, a melhoria da qualidade do ensino no Rio de Janeiro e no país? Qual é a sua visão sobre a educação jurídica como um todo? Eu acredito que a educação jurídica no Brasil, ela teve um desvio muito negativo, que foi a autorização pelo MEC de muitas faculdades sem capacidade técnica para prestar um bom serviço, mas que foram aprovados, embora o parecer do Conselho Federal da Ordem tenha sido negativo. Mas o MEC, durante muito tempo, aprovou cursos sem capacidade de formar bons profissionais. E cria uma ilusão, porque aquele profissional que vai estudar acaba não passando no exame da Ordem, ficando pelo meio do caminho. Eu acredito, Cláudio, que nós precisamos de mais rigor ao aprovar no Brasil faculdades, sobretudo de direito. Há uma disseminação prejudicial à qualidade. Mas eu acredito também que há muitas universidades de alta qualidade, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos faculdades fantásticas aqui no Rio de Janeiro. Nós queremos incentivar na OAB
universidades e faculdades que têm bom desempenho. E estamos criando uma premiação com a sua ajuda, com seu apoio, criando uma premiação para que a gente possa incentivar o bom trabalho e dar também ao estudante uma informação, uma recomendação para que ele possa saber quais são as faculdades de direito que podem realmente auxiliá-lo numa jornada de advocacia, de magistratura, de Ministério Público. Então, eu acho muito importante a gente ter esse guia estadual para os estudantes. Mas eu também acredito muito que temos aqui no Rio de Janeiro um número muito importante de faculdades que realmente têm alta qualidade, né? Temos várias para citar, e eu tenho muito otimismo que nós vamos conseguir cada vez ficar melhores com investimento em conhecimento de qualidade. Nivelar por cima, né? Exato. Vocês percebam que eu estou fazendo um overview aqui de vários temas para a gente aproveitar a doutora Ana Tereza Basile aqui. E na sua visão, qual a importância da colaboração entre a OAB e outras instituições como o Poder Judiciário, Legislativo, sobretudo com essa expressãozinha que talvez seja a mais falada do ano, né? Estado Democrático de Direito. É verdade. Eu diria, Cláudio, que nada se consegue sem uma parceria, sem um trabalho conjunto. Eu vejo o Judiciário como um parceiro, eu vejo a Defensoria como uma parceira, eu vejo o Ministério Público como um parceiro. Nós precisamos trabalhar em conjunto, ser ouvidos, opinar, e eu vejo, por exemplo, na atual gestão do Tribunal de Justiça, uma grande abertura para a OAB e para a advocacia. Nós temos sido muito consultados e eu tenho certeza que esse é o caminho para que a gente consiga atender aquele que é o principal, que é o jurisdicionado. Todos nós trabalhamos para a sociedade, que é o foco principal do juiz, do advogado, do Ministério Público. Então, eu tenho certeza que a união das instituições, a parceria é muito útil. Agora, é claro que nós, da advocacia, vamos combater o bom combate, né? Combateremos o bom combate. Mas tudo feito com acordo, com parceria, é mais eficiente e os resultados são melhores. Escolher as brigas certas, né? Exatamente. E eu queria lhe perguntar agora, como advogada, aí, com cerca de 30 anos, mais ou menos, de profissão, talvez mais, né? E aí a pergunta é para a advogada, né? Aproveitando a sua experiência de tantas décadas na advocacia, como é que você vê o futuro da advocacia nos próximos anos, no Brasil como um todo, diante das modificações tecnológicas, sociais, econômicas? Um recado aí para o advogado mais jovem. Eu diria que algumas atividades que eram muito comuns, como audiencista, como correspondente, já estão deixando de existir por conta da tecnologia que nos coloca em qualquer lugar do país em segundos, né? O processo eletrônico alterou muito a estrutura da advocacia. Eu diria que cada vez mais o desempenho e a qualidade da atuação, a qualidade jurídica do advogado fará cada vez mais a diferença. O trabalho braçal com a tecnologia está ficando para trás. Nós precisamos investir no conhecimento e na capacidade intelectual dos advogados, porque esse vai ser o grande diferencial no ambiente tecnológico. Uhum. E a última pergunta, porque eu estou preocupado aqui com a agenda dela, né? Como eu falei, é uma agenda, né, muito pesada. E para os advogados já mais velhos, presidente, o recado é o mesmo, a visão é a mesma, ou não faz diferença a idade para a advocacia? Eu acho que não faz diferença a idade, ao contrário, eu acho que o advogado é que nem o vinho, né? Quanto mais velho, melhor, né? Mais experiente, mais sereno, com uma visão de mundo mais ampla. Eu acho que o advogado, com a idade, ele vai atingindo um patamar mais alto. A grande dificuldade do advogado mais velho é se adaptar à tecnologia.
Então, eu acredito que com os treinamentos, nós na OAB temos feito treinamentos pela mentoria. A mentoria Sim. tem ido às subseções fazer treinamento dos Verdade. 60 a mais. A comissão do idoso da OAB também é muito ativa. Nós temos investido muito em cartilhas para o idoso atuar no processo eletrônico. Eu acho que é uma questão de treinamento, né? Porque o mais importante o advogado idoso tem, que se chama experiência. A experiência é um valor muito importante na advocacia. E o advogado mais antigo tem muito a ensinar a todos nós. Mas a questão prática do dia a dia, nós temos 210 estabelecimentos na OAB com funcionários aptos a treinamento, a auxílio dos advogados mais antigos nas dificuldades digitais, né? Mas eu acredito muito que precisa ser valorizada a advocacia 60 a mais, inclusive no dia do advogado, no dia 11 de agosto, o principal evento que nós fazemos hoje na Ordem é a entrega de carteiras Sobral Pinto àqueles que completaram 50 anos de profissão. Então, eu acho que a gente tem que lembrar o grande valor da advocacia 60 a mais para a nossa atividade. E a advocacia tem uma grande vantagem, né? A gente pode exercer ela até quando quiser. Exatamente. Né? Até quando Deus quiser, melhor dizendo. Até quando Deus quiser, é verdade. Nós não temos limitação de tempo. Né? E agora, com a tecnologia, mesmo de casa, é possível advogar, é possível despachar um memorial, é possível fazer uma sustentação. Então, também a tecnologia vem em auxílio do advogado 60 a mais. Perfeito. Bom, pessoal, eu queria, por mim, eu ficava aqui horas conversando com ela, mas infelizmente a agenda dela não permite, em virtude de tantos compromissos, e eu queria lhe agradecer imensamente pela disponibilidade. Esse programa aqui faz parte de um projeto social para que as pessoas vejam o desenvolvimento pessoal, profissional, e uma grande personalidade é muito importante para inspirar outras pessoas. Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Cláudio, querido, eu que agradeço. Eu sempre fui uma admiradora do seu trabalho. Você é um magnífico professor, um magnífico advogado, um grande parceiro. E esse programa é uma honra muito grande participar dele. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes devem estar encantados com as entrevistas e tenho certeza também que vamos ter outras oportunidades para eu voltar aqui e a gente trocar ideias sobre muitos assuntos. Mas eu queria aqui salientar a minha admiração e meu carinho por você. Esse é o convite que eu iria lhe fazer, então está aceito. Está né? aceito, super aceito. E a admiração é recíproca. Aliás, eu sou seu admirador já de longa data. Né? Muito obrigada. Então, muito obrigado por tudo que você fez pela advocacia como advogada e está fazendo agora como gestora. Não é fácil, pessoal. Ser gestor da Ordem é muito difícil, mas quem faz com amor faz bem. Eu queria, então, agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, o ICEP Hub, há mais de 17 anos transformando vidas, e a Totalis Precatórios, com mais de 400 milhões negociados. E se você também quiser agregar sua marca ao programa, entra lá, vai aparecer aí na descrição e na telinha, contato portaltvc@gmail.com, e você ingressa aí, entra em contato com a nossa equipe. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com a nossa presidente, doutora Ana Tereza Basílio, e em breve teremos mais um episódio com ela. Muito obrigado. Muito obrigada, querido. Bom, e eu queria apresentar a vocês a nossa série sobre educação financeira. Então, se você quiser ajudar o nosso projeto social, nós temos esses 3 e-books de educação financeira para crianças, jovens e casais. E junto com esses e-books, existem também os minicursos. Então, se você tiver interesse em ajudar o nosso projeto social e, ao mesmo tempo, se atualizar um pouco mais, conhecer um pouco mais de dicas valiosas sobre educação financeira, está aí o link para você e você pode acessar toda a programação lá. Tá bom? Muito obrigado.